Um dia após o nosso casamento, o gerente do restaurante me ligou. Revisamos as câmeras de segurança. Você precisa ver isso por conta própria. Venha sozinha e não diga ao seu marido absolutamente nada. Eu desliguei sem responder. Fiquei alguns segundos com o telefone na mão, observando a tela apagar. A casa ainda estava silenciosa, como costumam ficar as casas depois de um evento grande. As flores do casamento tinham sido recolhidas na noite anterior, mas o cheiro adocicado insistia em ficar. Eu estava de hobby cabelo preso de qualquer jeito, um café esquecido na bancada da cozinha. Tudo parecia normal demais para aquela frase. Normal demais para o que ela prometia. Não senti medo, senti algo mais perigoso: lucidez. Na noite anterior, tínhamos chegado tarde. Cumprimentos, abraços, fotos, aquela exaustão boa que vem depois de cumprir um roteiro social inteiro sem falhas. Meu marido dormia no quarto de costas para na porta, respirando pesado. Olhei para ele por um instante. Pensei em acordá-lo. Pensei em contar sobre a ligação. Pensei em fazer exatamente o que me pediram para não fazer, mas não fiz. Vesti uma roupa simples discreta, calça escura, camisa clara, sapatos baixos, nada que chamasse atenção. Peguei a bolsa, as chaves do carro e saí. Não deixei bilhete, não mandei mensagem, não fiz cena. Era cedo demais para isso. O caminho até o restaurante era conhecido. Tínhamos passado por ali dezenas de vezes durante os preparativos. Provas de cardápio, reuniões rápidas, ajustes de última hora. Um lugar tradicional frequentado por famílias, casais, antigos, gente que volta porque confia. Eu confiava. Talvez por isso aquele pedido tenha soado tão definitivo. Estacionei na rua lateral. O salão ainda estava fechado ao público. O gerente me esperava na porta de serviço. Um homem de meia idade, postura correta, olhar cansado. Não sorriu. Apenas assentiu com a cabeça e me conduziu até uma sala pequena nos fundos. Uma mesa, 2 cadeiras, um computador antigo. O ambiente não tinha nada de dramático. Era quase burocrático demais. "Obrigada por vir", ele disse em tom baixo. "Eu sinto muito por isso." Não respondi. Sentei, cruzei as pernas, apoiei a bolsa no chão. Eu já sabia naquele momento que ouvir um pedido de desculpas antes de qualquer explicação nunca era um bom sinal. Ele virou a tela do computador na minha direção. Explicou rapidamente que durante a conferência final das gravações, algo chamou a atenção da equipe de segurança. Falou de horários, ângulos, rotinas. Eu ouvi tudo com atenção, mas sem curiosidade. A curiosidade tinha ficado do lado de fora, junto com o carro. As imagens começaram a rodar. Primeiro cenas comuns, funcionários recolhendo mesas, garçons, conversando o salão vazio depois da festa. Em seguida, um horário específico. Um movimento fora do padrão. 2 pessoas voltando ao espaço principal depois que todos já tinham ido embora. Reconheci meu marido imediatamente, não pelo rosto, mas pelo jeito de andar, pelo gesto automático de ajeitar o paletó. Ao lado dele, uma mulher. Não era uma desconhecida, também não era alguém da família. Era alguém que eu conhecia o suficiente para não precisar de explicações. Eu não pisquei. Não levei a mão ao rosto. Não mudei de posição na cadeira. O que vi ali não foi uma surpresa emocional. Foi uma confirmação lógica de algo que, em retrospecto, sempre esteve presente, mas convenientemente ignorado. As imagens não mostravam apenas intimidade. Mostravam conversa, mostravam troca de informações, um tom de cumplicidade que não nasce em uma noite, um acordo silencioso. Algo planejado. "Eu achei que a senhora precisava ver", o gerente disse depois de pausar o vídeo. "Não me pareceu correto fingir que nada aconteceu." Assenti. Agradeci. Perguntei se havia cópias. Ele disse que sim. Eu pedi uma. Ele providenciou. Não discutimos detalhes. Não falamos de consequências. Não falamos de justiça. Aquela não era uma conversa moral. Era uma entrega de fatos. Saí dali menos de 1 hora depois de ter chegado. O sol já estava mais alto. A rua começava a se movimentar. Pessoas indo trabalhar, padarias abrindo vida, acontecendo.
Entrei no carro e fiquei alguns minutos parada, mãos no volante, respirando fundo. Não chorei, não gritei, não liguei para ninguém. Dirigi até em casa com cuidado. Estacionei na garagem. Entrei em silêncio. Meu marido ainda dormia. Observei a cena com um distanciamento quase clínico. Aquela pessoa deitada ali não era mais meu marido. Era alguém que eu acabara de conhecer de verdade. Fui para o banho. A água quente escorrendo ajudou a organizar os pensamentos. Eu não precisava decidir nada naquele dia. Não precisava confrontar, acusar, dramatizar. Precisava apenas fazer uma coisa bem feita e entender. Entender o que tinha sido planejado, entender quem mais sabia, entender por que um casamento precisava de segredos logo no primeiro dia e, acima de tudo, entender como eu tinha permitido que alguém acreditasse que podia me usar sem consequências. Quando saí do banho, ele estava acordado, sentado na cama, mexendo no celular. Sorriu ao me ver. Falou sobre a noite anterior, sobre como tudo tinha sido perfeito. Eu sorri de volta. Um sorriso pequeno, educado o suficiente. "Está tudo bem?" ele perguntou. "Está", respondi, e era verdade. Naquele momento eu já sabia que nada seria resolvido com pressa. Eu não precisava de explosões. Precisava de tempo, de silêncio, de método. A vingança, eu aprenderia depois, não começa com raiva. Começa com informação. E eu acabara de receber a primeira peça. As imagens não saíram da minha cabeça naquele dia. Elas não voltavam como um filme dramático cheio de emoção. Voltavam como um relatório mal escrito com falhas graves que eu agora precisava revisar com atenção. Eu sempre lidei bem com números, contratos, prazos. Emoções intensas nunca foram meu método. Talvez por isso eu tenha conseguido atravessar aquele primeiro dia sem desmoronar. Meu marido passou a manhã inteira em casa. Comentou sobre mensagens de felicitação, falou de planos para a lua de mel, reclamou do cansaço. Eu respondi com frases curtas, gentis, coerentes. Quem nos visse não notaria nada fora do lugar. Eu sabia exatamente o que estava fazendo, observando. Não para acusar, mas para confirmar padrões. No início da tarde, ele saiu para resolver pendências do trabalho. Disse que voltaria cedo. Eu concordei, como sempre concordei. Assim que o portão se fechou, sentei na mesa da sala e abri o envelope que o gerente havia me entregado. Um pendrive simples, sem identificação. Coloquei no computador. Assisti novamente às gravações agora com calma, pausando, voltando, ampliando o que era possível. Não era apenas a traição. Isso isoladamente teria sido comum demais. O que me chamou a atenção foi a naturalidade da conversa entre eles. Não havia culpa nem urgência. Eles falavam como quem revisa um plano já em andamento. Em determinado momento, vi meu marido apontar algo no celular, mostrar a tela para ela. Ela assentiu. Anotou algo em um papel. Não era uma cena romântica, era operacional. Fechei o vídeo. Apoiei os cotovelos na mesa. Respirei fundo. Eu tinha passado anos construindo minha autonomia, minha estabilidade, minha segurança. Não era uma mulher desatenta, mas também não era paranoica. Confiar tinha sido uma escolha consciente. E agora eu precisava lidar com o fato de que essa confiança tinha sido usada contra mim. À noite jantamos juntos. Ele parecia mais animado do que de manhã. Contou histórias, fez planos, brincou com o futuro. Eu ouvi tudo. Observei os detalhes, o tom da voz, o jeito como evitava certos assuntos, a pressa em encerrar outros. Nada ali era impulsivo. Meu marido não era um homem impulsivo. Isso tornava tudo ainda mais claro. Depois que ele dormiu, peguei o celular e comecei a revisar mensagens antigas. Não procurei provas óbvias. Procurei mudanças sutis. Datas em que ele passou a responder mais tarde, conversas interrompidas, comentários neutros demais. O tipo de coisa que só faz sentido quando você já sabe o que está procurando. No dia seguinte, acordei cedo. Saí antes dele. Disse que precisava resolver um assunto pessoal. Não dei detalhes. Dirigi até meu escritório. Um espaço pequeno funcional que eu mantinha separado de casa justamente para preservar minha independência. Fechei a porta.
Liguei o computador, organizei uma lista, não de acusações, mas de fatos que eu precisava confirmar. Comecei pelo básico. Contas conjuntas, acessos, documentos. Tudo parecia em ordem à primeira vista, mas eu sabia que quem planeja algo não deixa rastros óbvios. Continuei. Analisei movimentações antigas, pequenas, retiradas, pagamentos recorrentes. Encontrei um padrão discreto. Valores baixos, constantes. Nada que chamasse atenção isoladamente, mas suficientes para formar uma linha. Não senti raiva. Senti algo mais produtivo, clareza. Naquela tarde, recebi uma ligação da mãe dele. Parabenizou novamente pelo casamento. Falou sobre como estava feliz por finalmente eu fazer parte da família de verdade. O tom era cordial, mas havia algo por trás. Uma expectativa silenciosa. Um alívio que eu não conseguia explicar completamente. Agradeci. Fui educada. Desliguei com a sensação incômoda de que aquela ligação não era apenas uma gentileza. Nos dias seguintes, mantive a rotina. Trabalhei, almocei fora, encontrei amigas. Ninguém suspeitou de nada. Nem eu dei motivo para suspeitarem. Por dentro, no entanto, eu montava um mapa. Pessoas, horários, interesses. Tudo com a frieza necessária para não errar. Voltei ao restaurante uma segunda vez. Não para rever as imagens, mas para conversar com o gerente. Pedi detalhes técnicos, horários de gravação, políticas de armazenamento, quem tinha acesso. Ele respondeu tudo com cuidado. Percebi que estava aliviado por eu não ter feito escândalo. Pessoas como ele não lidam bem com conflitos emocionais, lidam melhor com decisões firmes e silenciosas. Em casa, meu marido começou a demonstrar pequenos sinais de inquietação. Perguntava mais do que antes. Queria saber onde eu estava, com quem falava. Nada agressivo. Apenas um excesso de curiosidade que não existia antes. Isso me confirmou uma coisa importante. Ele sabia que algo poderia sair do controle. Só não sabia quando. Uma noite, enquanto ele tomava banho, o celular dele vibrou sobre a cômoda. Eu não toquei. Não precisava. O que eu precisava saber já estava claro. Aquele casamento tinha começado com um acordo do qual eu não fazia parte. Um acordo que envolvia confiança, dinheiro e silêncio. E silêncio, eu sabia, é algo que só funciona enquanto uma das partes acredita que não tem escolha. Eu tinha escolha. E estava disposta a usá-la com calma, sem pressa, sem erros. Não para punir impulsivamente, mas para devolver exatamente aquilo que me foi feito, a sensação de estar fora de um plano que nunca me pertenceu. A partir daquele momento, não se tratava mais de descobrir se eu havia sido traída. Isso já estava resolvido. Tratava-se de entender até onde ia aquela encenação e de decidir com lucidez como e quando ela terminaria. Eu passei a revisitar o nosso casamento como quem revisa um contrato antigo, procurando cláusulas mal interpretadas. Não para me torturar, mas para entender em que ponto eu havia concordado com algo que nunca foi dito claramente. A memória, quando filtrada pela lucidez, deixa de ser emocional e se torna precisa. Foi assim que eu comecei a enxergar o que antes parecia apenas detalhe. Nós nos conhecemos já adultos. Eu tinha 30 e poucos anos, uma carreira sólida, independência financeira, construída com disciplina. Ele vinha de uma família tradicional muito unida, muito presente. No início, isso me pareceu um ponto positivo. Eu sempre valorizei vínculos duradouros, respeito, estabilidade. Ele falava muito da mãe, dos irmãos, dos almoços de domingo. Falava com orgulho, eu ouvi com atenção. Namoramos sem pressa. Não havia grandes conflitos, mas também não havia profundidade excessiva. Era confortável. Eu confundia conforto com maturidade. Hoje sei que eram coisas diferentes. Ele admirava minha autonomia, mas nunca se interessou de verdade por como eu a construí. Eu falava de trabalho, de decisões difíceis, de riscos calculados. Ele ouvia, mas raramente perguntava mais. Na época, interpretei isso como respeito. Agora entendo que era distância estratégica.
A família dele sempre me tratou bem, educados, corretos, atentos. Mas havia comentários que isoladamente pareciam inofensivos. Perguntas sobre meus bens, sobre meus planos, sobre como eu organizava minha vida financeira. Sempre em tom de curiosidade, sempre com um sorriso. Eu respondia sem reservas. Não porque fosse ingênua, mas porque não via motivo para esconder o que era legítimo. Quando decidimos casar, a iniciativa foi dele. Disse que queria segurança, estabilidade, um projeto de vida. Falou de envelhecer juntos, de cuidar um do outro. Eu acreditei. Não por carência, mas porque fazia sentido naquele momento. Eu não precisava de um salvador, precisava de um parceiro. Achei que ele fosse. O casamento foi simples, mas elegante. Um evento bem organizado, sem excessos. Amigos próximos, familiares, ambiente acolhedor. Tudo saiu como planejado, talvez até planejado demais. Lembro de ter pensado naquela noite que estava tudo sob controle. Hoje percebo que estava, só não sob o meu. Depois do que vi nas câmeras, cada conversa passada começou a ganhar outro peso. Lembrei das vezes em que ele evitou falar de certas dívidas, das justificativas vagas, dos projetos que nunca avançavam, das decisões sempre adiadas. Nada ali era acidental, era conveniente. Também comecei a lembrar da postura da mãe dele, do alívio explícito quando anunciamos o casamento, do comentário sobre agora tudo estar no lugar. Na época, achei que fosse apenas emoção. Hoje entendo que era confirmação. Algo que eles esperavam havia finalmente acontecido. Não me senti humilhada, isso é importante dizer. O sentimento não era de vergonha, nem de perda de dignidade, era de constatação. Eu havia sido incluída em uma narrativa que não era minha, uma narrativa construída com cuidado, paciência e silêncio. Continuei convivendo normalmente, não mudei o tom. Não fiz perguntas, não provoquei discussões. Observei com atenção redobrada. As pequenas coisas passaram a falar mais alto. O jeito como ele evitava falar de futuro financeiro, como desviava quando eu mencionava investimentos, como se mostrava excessivamente interessado em decisões que antes não o atraíam. Em uma dessas conversas, ele comentou de forma casual que talvez fosse melhor centralizar algumas questões em nome dele. Disse que seria mais prático, mais organizado. Eu concordei em ouvir, pedi tempo para pensar. Ele insistiu um pouco mais do que o necessário. Ali tive certeza de que havia urgência por trás da calma. Passei a analisar não apenas o que era dito, mas o que era evitado. As ausências falam tanto quanto as presenças. E naquele casamento recém-formado havia muitas ausências estratégicas. Ele falava de amor, mas não falava de compromisso real. Falava de futuro, mas não de responsabilidade compartilhada. Falava de união, mas sempre com um centro bem definido ele. Em determinado momento percebi algo ainda mais desconfortável. Eu não estava lidando apenas com uma traição conjugal. Estava lidando com uma estrutura. Um conjunto de expectativas alheias que viam em mim não uma pessoa, mas uma solução. Uma solução financeira, emocional e social. Isso mudou tudo. A partir daí, deixei de buscar respostas emocionais. Não me perguntei mais por quê, perguntei como. Como isso foi planejado, como foi sustentado, como eu poderia desmontar tudo sem criar ruído desnecessário. Eu não queria vingança barulhenta, não queria exposição pública, não queria aplausos, queria justiça prática, queria equilíbrio restaurado, queria sair daquela situação sem perder quem eu era. E para isso, eu precisava continuar fingindo que acreditava naquela versão do casamento. Precisava continuar sendo a esposa serena, confiante e presente. Precisava dar a eles a sensação de segurança, porque nada desarma mais um plano do que a falsa certeza de que ele está funcionando. Naquela noite, deitada ao lado dele, ouvi sua respiração tranquila. Pensei em tudo o que havia sido dito, feito, omitido. Pensei no quanto eu havia investido não apenas financeiramente, mas emocionalmente. Não senti arrependimento, senti responsabilidade.
comigo mesma. Eu não havia perdido nada ainda. Estava no início, e pela primeira vez desde a ligação do gerente, tive certeza de que não sairia daquela história menor do que entrei. Sairia diferente, mais consciente, mais firme e, sobretudo, no controle. Eu decidi fingir que não sabia porque entendi com clareza desconfortável que a informação era o meu maior trunfo. Confrontar naquele momento seria entregar tudo o que eu tinha nas mãos em troca de uma reação emocional previsível. Eu não queria previsibilidade, queria margem de manobra. Então segui vivendo como esposa recém-casada, com a serenidade que sempre me caracterizou, agora a serviço de um objetivo mais amplo. Os dias seguintes foram de rotina calculada, café da manhã juntos, comentários sobre o dia, pequenas decisões domésticas. Eu mantive o tom neutro, afetuoso na medida certa. Não exagerei em atenção, não me afastei. Permaneci exatamente onde esperavam que eu estivesse. Isso os tranquilizava. E a tranquilidade, eu sabia, tornava as pessoas descuidadas. Passei a organizar minhas tarefas com mais rigor. Nada ostensivo, apenas método. Revisei documentos antigos, contratos de prestação de serviço, registros de imóveis, aplicações. Não procurei erros, procurei coerência. Quando algo não se encaixava, eu anotava, sem pressa. Eu tinha aprendido ao longo da vida profissional que decisões apressadas custam caro. Na vida pessoal, custam ainda mais. Em uma tarde comum, enquanto ele trabalhava fora, liguei para um advogado de confiança. Não pedi aconselhamento imediato, pedi uma conversa informal. Disse que precisava entender alguns cenários possíveis de forma preventiva. Ele ouviu com atenção, fez perguntas objetivas, respondeu com a frieza que eu esperava. Aquela ligação não foi um pedido de socorro, foi um alinhamento técnico. Continuei observando o comportamento dele. Pequenas contradições começaram a aparecer. Comentários sobre dinheiro que não batiam com extratos, histórias mal contadas sobre reuniões, mensagens que chegavam tarde demais para serem coincidência. Eu não confrontava. Apenas registrava. A memória, quando treinada, se torna uma ferramenta poderosa. A família dele começou a se aproximar mais. Convites frequentes, visitas inesperadas, interesse repentino por assuntos que antes não despertavam curiosidade. A mãe dele falava comigo como quem testa limites. Perguntava sobre planos, sobre mudanças, sobre o que agora seria diferente. Eu respondia com educação, mas sem abrir espaço. Aprendi cedo que nem toda pergunta merece resposta completa. Em um desses encontros, percebi algo revelador. Enquanto conversávamos na sala, ela comentou de forma casual que agora eu poderia relaxar, que ele cuidaria de certas coisas por mim. Disse isso com um sorriso tranquilo, quase maternal. Eu sorri de volta. Agradeci a preocupação. Por dentro anotei a frase. Aquela expectativa não era nova, apenas tinha ficado mais explícita. À noite, conversei com ele sobre planos financeiros futuros. Fiz perguntas simples, diretas. Observei como ele desviava, como relativizava, como tentava ganhar tempo. Não havia nervosismo, havia estratégia. Ele acreditava estar no controle. E controle, eu sabia, é algo que se perde sem perceber. Passei a separar arquivos, criar cópias, organizar datas. Não era paranoia, era prudência. Tudo o que eu fazia tinha um propósito claro, garantir que nenhuma decisão pudesse ser tomada sem meu conhecimento, garantir que nenhuma narrativa pudesse ser construída sem fatos. Houve momentos de silêncio desconfortável, não entre nós, mas dentro de mim. Não era dor aguda, era uma espécie de luto antecipado, o luto pela ideia de casamento que eu havia construído. Eu permiti que esse sentimento existisse, mas não deixei que ele guiasse minhas ações. Emoção sem direção é desperdício. Em uma noite específica, ele mencionou a possibilidade de unir contas. Disse que seria mais prático, mais transparente. Eu ouvi. Concordei em analisar. Pedi tempo. Ele insistiu um pouco mais do que o necessário. Eu disse que conversaria com meu contador. Ele recuou.
Aquela pequena cena confirmou o que eu já sabia: havia pressa do lado dele. E pressa quase sempre denuncia fragilidade. Comecei a perceber também mudanças no tom dele. Pequenas tentativas de conduzir conversas, de estabelecer autoridade sutil. Nada agressivo, apenas uma reorganização silenciosa de papéis. Ele acreditava que o casamento lhe daria acesso a algo que antes não tinha, e estava disposto a testar até onde poderia ir. Eu continuei fingindo normalidade. Saí para trabalhar, voltei no horário de sempre, mantive compromissos sociais. Ninguém desconfiava, nem ele. A tranquilidade era minha aliada. Eu sabia que enquanto eu não mudasse, eles não mudariam. Em determinado momento, tive certeza de que a traição não era um desvio emocional. Era parte de um arranjo, um acordo paralelo sustentado por silêncio e conveniência. E eu era a peça central que ainda não tinha sido informada de seu papel real. Isso me deu clareza. Não havia espaço para reconciliação ingênua. Não havia erro a ser perdoado. Havia um sistema a ser desmontado. E sistemas não caem com gritos. Caem quando perdem sustentação. Naquela fase eu não sentia raiva, sentia foco. Um foco frio, preciso, quase confortável. Eu sabia que cada dia sem confronto era um dia a mais de informação acumulada. Cada gesto meu, aparentemente passivo, era um passo calculado. Eu fingia não saber, porque saber naquele momento não significava agir, significava preparar. E preparar eu sempre soube fazer bem. Quando deitei naquela noite ao lado dele, tive certeza de uma coisa: o jogo havia mudado. Só ele ainda não sabia, e quando soubesse, não teria tempo para reagir. A mudança aconteceu sem alarde. Não houve um momento específico em que eu pudesse dizer: agora estou no controle. Foi um acúmulo silencioso de decisões pequenas, coerentes, que começaram a produzir efeito. Eu deixei de reagir e passei a conduzir. E isso, em qualquer relação, muda completamente a dinâmica. E continuei cumprindo meus compromissos profissionais com rigor. Meu trabalho sempre foi minha âncora, e naquele período passou a ser também meu refúgio racional. Reuniões, prazos, entregas. Nada de extraordinário. Mas por trás da rotina, eu ajustava detalhes. Atualizava autorizações, revisava acessos, reorganizava responsabilidades que antes eu havia delegado por confiança. Não anunciei mudanças, apenas executei. Em casa mantive a mesma postura, afetuosa na medida certa, distante o suficiente para não levantar suspeitas. Ele parecia satisfeito, acreditava que tudo seguia como planejado. Às vezes até demonstrava um alívio estranho, como se tivesse superado uma fase de tensão invisível. Isso me confirmou algo importante: ele achava que o risco tinha passado. Foi nesse período que percebi o quanto ele dependia da imagem que construímos juntos. Não apenas financeiramente, mas socialmente. O casamento lhe dava um status que ele valorizava mais do que admitia. Amigos, família, ambiente profissional. Eu representava estabilidade. E estabilidade para alguém que vive de arranjos é um ativo precioso. Comecei a usar isso a meu favor. Aceitei convites sociais que antes recusaria. Jantares, encontros familiares, eventos pequenos. Em todos mantive a postura serena, elegante, segura. Não forcei proximidade, mas também não me ausentei. Eu queria ser vista. Não como troféu, mas como presença sólida. Quanto mais sólida eu parecia, mais confortável ele ficava. E quanto mais confortável, mais previsível se tornava. Em paralelo, avancei em conversas técnicas. O advogado me apresentou cenários, possibilidades, limites. Nada foi decidido ali, mas tudo foi mapeado. Eu queria entender não apenas o que era possível, mas o que seria justo. Sempre acreditei que justiça não é punição, é equilíbrio restabelecido, e equilíbrio exige precisão. Descobri com o tempo que algumas decisões já estavam sendo discutidas sem mim. Planos futuros, movimentações, expectativas. Não eram ações concretas ainda, mas intenções. E intenções, quando não confrontadas, ganham força.
Eu não as confrontei. Usei-as como indicador. Houve uma noite em que ele comentou com naturalidade excessiva que talvez fosse bom revermos certos contratos no futuro próximo. Disse que conhecia pessoas que poderia facilitar. Eu ouvi com atenção. Fiz perguntas neutras. Ele respondeu com segurança ensaiada. Ao final, concordei que conversaríamos sobre isso no momento certo. Ele pareceu satisfeito. Eu também. Passei a controlar o ritmo. Quando algo era proposto, eu adiava com elegância. Quando surgia uma urgência, eu pedia dados. Quando aparecia um dado, eu solicitava tempo para análise. Nada era negado. Tudo era postergado. Isso cria uma sensação curiosa em quem está acostumado a avançar, a de estar andando, quando na verdade está parado. A família dele começou a demonstrar impaciência. Comentários sutis, cobranças veladas. A mãe perguntava se eu estava bem, se precisava de ajuda. Os irmãos sugeriam caminhos, soluções. Eu agradecia, sorria, mantinha distância. Não havia confronto, mas havia limites claros. E limites incomodam quem se beneficia da ausência deles. Em determinado momento, percebi que ele já não tomava decisões sem me consultar. Não por respeito, mas por cautela. Ele tinha perdido a certeza de que eu diria sim automaticamente, e isso o colocava em uma posição desconfortável. Era exatamente onde eu precisava que ele estivesse. Eu não comemorava internamente. Não sentia prazer na inversão de papéis. Sentia tranquilidade. A tranquilidade de quem sabe onde pisa. A vingança naquele estágio não era um ato, era uma reorganização silenciosa de forças. Também comecei a preparar o terreno emocional, não para ele, mas para mim. Aceitei que o casamento como eu o havia concebido não existia. Aceitei que não haveria retorno ao ponto inicial. Essa aceitação foi essencial. Sem ela, qualquer decisão seria contaminada por expectativa ou nostalgia. Eu não queria nostalgia. Queria clareza. Em uma conversa casual, ele mencionou uma viagem que poderíamos fazer, um plano adiado, segundo ele, por falta de tempo. Eu concordei em considerar. Sugeri uma data futura distante o suficiente para que muita coisa ainda acontecesse antes. Ele aceitou. Acreditou. Isso me deu a certeza de que ele não via o fim se aproximando. Via continuidade. E continuidade é perigosa quando baseada em ilusões. Naquela fase, eu já tinha todos os elementos necessários. Informações, documentos, cenários. Não precisava de mais provas. Precisava apenas escolher o momento. E o momento certo não é quando a emoção pede. É quando a estrutura do outro está exposta. Eu passei a controlar o jogo não porque quis dominar, mas porque precisei me proteger. E proteção, quando bem feita, se parece muito com poder. Um poder silencioso, quase invisível, mas absolutamente eficaz. Quando me dei conta disso, entendi que o desfecho não seria uma surpresa apenas para ele. Seria, sobretudo, uma afirmação para mim mesma, de que eu não tinha sido enganada por ingenuidade, tinha confiado por escolha, e agora escolhia com a mesma consciência encerrar aquilo nos meus termos. O confronto não aconteceu como muitos imaginariam. Não houve gritos nem acusações lançadas ao acaso. Eu não levantei a voz uma única vez. Quando decidi que era o momento, eu já tinha atravessado todas as etapas internas necessárias para não me perder em emoção. Eu sabia o que dizer e, principalmente, o que não dizer. Escolhi um dia comum, sem datas simbólicas, sem clima especial. Ele chegou em casa no fim da tarde, cansado, falando sobre problemas no trabalho. Eu ouvi. Preparei o jantar como de costume. Sentamos à mesa. Conversamos sobre coisas triviais. Quando terminamos, pedi que ele se sentasse comigo na sala. Disse que precisava falar sobre algo prático. Ele concordou. Não demonstrou preocupação. Aquilo me confirmou que ele não suspeitava de nada concreto, apenas de uma tensão difusa que ele não sabia explicar. Sentei de frente para ele, mantendo uma distância confortável. Não cruzei os braços, não inclinei o corpo para frente. Postura neutra. Respiração controlada.
Comecei dizendo que nos últimos dias eu tinha revisto algumas questões da minha vida. Falei de organização, de clareza, de responsabilidade. Usei palavras que faziam parte do nosso vocabulário cotidiano. Ele assentia atento. Então, sem mudança de tom, mencionei o restaurante. Não descrevi o que vi. Não falei de imagens, horários, pessoas. Apenas disse que havia sido chamada para ver algo. Algo que dizia respeito a nós dois. Ele congelou por um segundo. Não foi perceptível para qualquer um, mas eu vi. Um microsegundo de cálculo. Depois, ele tentou sorrir. "O que você quer dizer com isso?" perguntou. Respondi que não queria dizer nada além do necessário, que não estava ali para discutir versões, que não precisava de explicações. Disse que o que eu tinha visto era suficiente para compreender a situação como um todo. Ele tentou interromper. Levantou a voz levemente. Eu levantei a mão, não como ameaça, como limite. Expliquei com calma que eu já tinha tomado decisões, que não estava pedindo concordância, que aquele não era um momento de negociação emocional. Falei de forma direta, mas sem dureza. Não usei palavras como traição ou mentira. Usei termos como quebra de acordo ou omissão, planejamento paralelo. Ele tentou minimizar. Disse que eu estava exagerando, que havia contextos, que nada daquilo significava o que eu achava. Eu ouvi tudo sem reagir. Quando ele terminou, perguntei apenas uma coisa, se ele realmente acreditava que eu estaria ali se não tivesse certeza do que estava dizendo. O silêncio que se seguiu foi longo. Pela primeira vez desde que o conhecia, ele não tinha um argumento pronto. Eu aproveitei o espaço. Disse que não faria escândalo, que não exporia ninguém, que não buscaria vingança pública. Disse também que isso não significava ausência de consequências. Consequências já estavam em curso. Expliquei que havia consultado profissionais, que tinha organizado documentos, que estava protegendo o que era meu. Não entrei em detalhes técnicos, não precisava. A ideia não era ameaçar, era informar. Ele tentou inverter o papel. Perguntou se eu não achava possível reconstruir. Falou de amor, de erros, de recomeço. Eu respondi que reconstruções só funcionam quando os alicerces foram honestos desde o início. O nosso não tinha sido. E que eu não estava disposta a fingir um aprendizado que não existiu. Nesse momento ele percebeu que não havia espaço para negociação. O tom dele mudou. Ficou defensivo. Depois, acusatório. Disse que eu estava sendo fria, que eu não demonstrava emoção. Eu respondi que emoção não era a ausência de firmeza, era justamente o que me permitia não agir por impulso. Levantei-me. Disse que aquela conversa estava encerrada, que os próximos passos seriam práticos, que ele receberia orientações no tempo devido, que até lá eu esperava respeito e discrição. Não pedi nada. Estabeleci. Ele permaneceu sentado em silêncio. Não chorou. Não gritou. Apenas parecia menor. Não no sentido físico, mas na presença. Eu não senti satisfação. Senti alívio. O tipo de alívio que vem quando uma tensão longa finalmente encontra um limite claro. Fui para o quarto naquela noite com a certeza de que o mais difícil já tinha sido feito. Não era o fim, mas era o ponto sem retorno. Eu não me senti poderosa, me senti íntegra, e isso para mim sempre foi mais importante. Nos dias que se seguiram, ele tentou se aproximar. Pequenos gestos, tentativas de conversa, mensagens longas. Eu mantive distância respeitosa. Respondi apenas o necessário. Não voltei atrás. Não reabri discussões. Eu sabia que qualquer brecha seria interpretada como dúvida, e eu não tinha dúvidas. A verdade tinha sido dita sem gritos, sem espetáculo, sem humilhação, do jeito que eu acreditava que coisas sérias deveriam ser tratadas. Eu não tinha exposto ninguém, mas também não tinha me escondido. E naquele silêncio que se instalou entre nós, eu soube que ele finalmente entendia. O jogo tinha acabado. Não porque eu tinha vencido, mas porque eu tinha me retirado dele com consciência. A justiça que eu escolhi não veio acompanhada de comemoração.
Não houve sensação de vitória, nem desejo de ver alguém sofrer. Houve apenas a firmeza tranquila de quem decide não carregar mais um peso que não lhe pertence. Eu sempre acreditei que justiça verdadeira não precisa de plateia. Ela acontece no silêncio dos atos corretos. Os dias seguintes ao confronto foram estranhamente organizados. Ele saiu de casa por iniciativa própria, levando poucas coisas. Não discutimos sobre isso. Não foi um acordo formal, mas uma consequência natural. A convivência havia se tornado insustentável, não por hostilidade, mas pela ausência total de sentido. Quando algo perde o sentido, insistir é apenas prolongar o desgaste. Os procedimentos práticos começaram quase imediatamente. Advogados, documentos, prazos. Tudo tratado de forma objetiva. Eu não busquei vantagem indevida. Busquei proteção. Proteção do que construí sozinha com esforço e constância. Proteção da minha história, do meu trabalho, da minha autonomia. Não havia ali desejo de punir, mas de preservar. Ele tentou em alguns momentos recorrer à família. Mensagens indiretas, pedidos de conversa, tentativas de mediação. A mãe dele me ligou mais de uma vez. Falou de decepção, de tristeza, de mal-entendidos. Eu ouvi com educação. Disse apenas que a decisão estava tomada e que não seria discutida fora dos canais apropriados. Não entrei em detalhes, não expus fatos, não busquei validação. Isso pareceu incomodá-los mais do que qualquer acusação. A ausência de drama, a recusa em transformar aquilo em novela. Pessoas acostumadas a resolver tudo no campo emocional se sentem perdidas quando encontram alguém que age com serenidade e método. Eu não me alterei. Não precisei. Ele, por sua vez, começou a demonstrar sinais claros de desorientação. Não estava preparado para lidar com consequências sem confronto. Tentou negociar condições, fazer propostas, sugerir acordos informais. Eu ouvi tudo por intermédio dos profissionais. Não respondi diretamente. Tudo o que precisava ser dito já tinha sido dito. Houve um momento em que ele me escreveu uma mensagem longa tentando recontar a história sob outra perspectiva. Falou de erros, de confusão, de intenções mal interpretadas. Eu li uma vez. Não respondi. Não por desprezo, mas porque responder seria entrar novamente em um campo que eu já tinha deixado. Algumas conversas só existem enquanto alguém se dispõe a mantê-las. A família dele reagiu de formas diferentes. Alguns se afastaram em silêncio, outros tentaram aproximação tardia. Houve quem se mostrasse genuinamente surpreso com o desfecho. Houve quem demonstrasse incômodo por ter perdido algo que nunca foi explicitamente nomeado. Eu tratei todos com respeito, mas mantive distância. Limites claros são uma forma de cuidado. Em meio a tudo isso, eu precisei lidar comigo mesma, com a sensação estranha de estar livre e ao mesmo tempo vazia. O fim de uma relação, mesmo quando necessário, deixa um espaço que não deve ser preenchido às pressas. Eu respeitei esse tempo. Continuei trabalhando, mantendo minha rotina e encontrando amigas. Não fugi do silêncio, aprendi a habitá-lo. Percebi com clareza que a maior vingança não tinha sido desmontar um plano alheio. Tinha sido não permitir que aquele plano me transformasse em alguém que eu não reconheceria. Eu não me tornei amarga. Não me tornei desconfiada de tudo e todos. Apenas mais atenta, mais consciente, mais fiel a mim mesma. O processo seguiu seu curso natural. Sem escândalos, sem exposição pública, sem histórias distorcidas. Cada um lidou com as consequências à sua maneira. Eu lidei com as minhas com dignidade. Isso não significou ausência de dor. Significou escolha sobre como atravessá-la. Em determinado momento, percebi que já não pensava mais nele com frequência. Não por indiferença forçada, mas porque ele havia deixado de ocupar espaço real na minha vida. O que restou foi aprendizado. E aprendizado, quando bem assimilado, não pesa. Ele orienta. A justiça que eu escolhi foi silenciosa, mas eficaz. Não destruiu ninguém, apenas reposicionou tudo no lugar correto. Eu saí inteira.
E isso para mim sempre foi o critério principal. Ao olhar para trás, não vejo um fracasso. Vejo um encerramento necessário, um ajuste de rota. A vida, afinal, não é feita de promessas cumpridas, mas de decisões conscientes diante da realidade. E eu fiz a minha. O que ficou depois não foi silêncio absoluto. Foi um tipo diferente de som. Um som baixo, contínuo, quase imperceptível, que eu precisei aprender a reconhecer. Não era solidão, era espaço, espaço interno, espaço emocional, espaço de escolha. Depois que tudo se resolveu no plano prático, a vida seguiu. Não como antes, mas de forma mais honesta. Voltei a morar sozinha por um tempo. A casa pareceu maior nos primeiros dias. Não pela ausência dele, mas pela ausência de tensão. Eu podia circular sem antecipar reações, sem medir palavras, sem administrar expectativas alheias. Isso para alguém que passou anos sendo racionalmente responsável por tudo é um descanso profundo. Mantive minha rotina. Acordar cedo, trabalhar, almoçar, fora quando dava vontade voltar no fim do dia. Cozinhar apenas para mim foi estranho no início. Depois virou um ritual simples. Nada elaborado. Comida direta como eu estava me permitindo ser. Não havia mais a necessidade de encenar harmonia. Algumas pessoas perguntaram. Outras preferiram não perguntar. Eu respondi apenas o necessário. Não contei detalhes. Não fiz relatos emocionais. Disse que a relação tinha terminado porque não fazia mais sentido. Para quem insistiu, repeti a mesma frase. O tempo se encarregou do resto. Aprendi que não devo explicações profundas sobre decisões que protegem minha dignidade. Houve noites em que pensei em tudo o que aconteceu. Não com raiva, mas com uma espécie de curiosidade tardia. Como alguém que analisa um caso antigo já encerrado. Percebi que não sentia mais a necessidade de entender cada detalhe. Algumas coisas não precisam de fechamento narrativo. Precisam apenas de fim. Voltei a encontrar prazer em pequenas decisões. Escolher um caminho diferente, mudar um plano de última hora, dizer não sem justificar demais. Isso é autonomia real. Não aquela que se proclama, mas a que se pratica em silêncio. Eu tinha reconquistado algo que nunca deveria ter sido negociado. Em um fim de semana, fui visitar uma prima mais velha. Conversamos longamente. Ela ouviu minha história sem interromper, sem aconselhar. Quando terminei, disse apenas que muitas mulheres da nossa geração aprenderam tarde demais que amor não exige apagamento. Aquela frase ficou comigo. Não como um lamento, mas como uma constatação serena. Não me tornei cínica. Continuei acreditando em vínculos, em parcerias, em afeto maduro. Mas passei a reconhecer sinais com mais clareza. Não por medo, mas por respeito próprio. A experiência não me endureceu, me organizou. Hoje, quando penso naquele telefonema, ele já não dói. Ele marca um ponto de virada. Um instante em que a realidade se impôs, não como punição, mas como oportunidade de alinhamento interno. Eu poderia ter reagido de muitas formas. Escolhi a que me manteve inteira. A vingança, se é que posso chamar assim, não foi fazer alguém perder. Foi não perder a mim mesma. Foi sair de uma armadilha sem alarde. Foi não permitir que uma traição se transformasse em uma identidade. Eu não sou a mulher que foi enganada. Sou a mulher que percebeu, decidiu e seguiu. Se você que está ouvindo já passou por algo parecido, talvez entenda. Talvez tenha sentido aquele frio no estômago que não é medo, mas intuição. Talvez tenha ficado em silêncio mais tempo do que gostaria. Se for o seu caso, saiba, o silêncio também pode ser uma estratégia, desde que ele esteja a serviço de você e não contra você. Para quem nos escuta em Portugal ou em outros países da União Europeia, essa história pode ter sotaques diferentes, mas o sentimento é o mesmo. Relações longas, expectativas familiares, acordos não ditos. Tudo isso atravessa fronteiras. O que muda é a forma como cada um escolhe se posicionar diante disso. Eu não sei o que o futuro reserva, não faço promessas grandiosas, sei apenas que hoje caminho com mais clareza.
E clareza, depois de tudo, é um privilégio que eu não abro mão. Se essa história tocou você, de alguma forma deixe um comentário. Diga de que cidade você está nos ouvindo, no Brasil, em Portugal ou em qualquer lugar da Europa. Compartilhe se sentir que pode ajudar alguém a se reconhecer nessa experiência. E se quiser acompanhar outras histórias contadas com verdade, serenidade e humanidade, inscreva-se. Às vezes, ouvir alguém contar o que viveu nos ajuda a entender o que ainda estamos vivendo.